Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. Com muita alegria recebo você mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito da humanidade de Jesus. Nós vimos no nosso vídeo anterior a respeito da divindade e também da humanidade de Jesus, mas de um modo superficial. Agora nós vamos nos aprofundar na humanidade de Jesus. De que maneira se dá essa humanidade? Então, eu convido você, antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, a fazermos juntos a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, meu irmão, minha irmã. Peço desculpas a você porque eu estou um pouco fanho. Peguei aqui um pouco de gripe. Então, só para que você não estranhe aí, minha voz está meio esquisita, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos pegar agora no parágrafo, o nosso catecismo, no parágrafo 470. 470. Pega o seu catecismo e nós já vamos começar então a estudar aqui. Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade e a do corpo humano de Cristo. Então aqui ele já começa dizendo que quando Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez homem, esta divindade não aniquilou a humanidade. Muito pelo contrário, o Verbo eterno, Deus de Deus, luz da luz, ele assumiu a humanidade, tá? Então essa humanidade de Cristo, ela foi assumida por ele e não aniquilada, como alguns diziam, que quando o Verbo se fez carne, então a parte humana de Jesus foi aniquilada. Mentira! Ela foi assumida. Como nós já dissemos no vídeo anterior, se ela não tivesse sido assumida por Cristo, nossa humanidade não estaria salva, redimida. Por isso que ele teve que assumir a nossa humanidade. Então, ele diz que a igreja sempre proclamou que em Cristo havia toda a operação perfeita da inteligência e da vontade humana e também do seu corpo humano. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, plenamente Deus e plenamente homem, sem deixar de ser Deus, ele assumiu a nossa humanidade perfeita, com exceção do pecado. E também ele diz o seguinte, que tudo aquilo que Cristo é e aquilo que ele faz em sua humanidade depende deste ser um da Trindade, ele que é a segunda pessoa da Trindade. Tudo aquilo que Jesus fazia e faz, né, em sua humanidade está diretamente ligado à sua divindade. Dela depende, na verdade, tudo o que Cristo fez na sua humanidade dependia da sua divindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele agia como aquele que é o Verbo divino, o Deus, a segunda pessoa da Trindade. Em sua humanidade, há o modo de agir divino. Olha aqui o que diz essa citação, que é tirada do documento do Concílio Vaticano II. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, olha que coisa bonita que Jesus assumiu a nossa humanidade plenamente. Ele trabalhou como ser humano, ele pensou com uma inteligência humana. É interessante isso, porque Jesus possuía também uma alma humana.
A alma de Cristo não foi suprimida pela sua divindade. Esta alma foi preservada e plenificada. Em Cristo, a sua alma era plena. E ela agia, como nós vamos ver, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de sua divindade. Olha o que diz aqui o 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o verbo havia substituído a alma ou o espírito. Aquilo que a gente falou, isso era uma heresia, né, do Apolinário de Laodiceia, que dizia que não, que quando Jesus se fez homem, quando Deus se fez homem, essa alma foi suprimida, a alma foi abolida, a alma de Cristo. E aí, digamos que somente a divindade permaneceu. Não. A alma, assim como nós, seres humanos, temos uma alma, Cristo também tem uma alma humana. É isso que o catecismo está dizendo. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Assim como nós temos essa alma humana racional, também Cristo assumiu esta alma. Cristo tinha uma alma humana. Essa alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Então olha que interessante isso aqui. É muito interessante, é muito importante para nós cristãos, principalmente nós católicos, entendermos. Quando, olha só, Jesus assume essa alma humana, esta alma humana precisa crescer como todo ser humano precisa crescer, em conhecimento humano. E aqui o catecismo ainda diz em conhecimento experimental. Essa passagem aqui eu confesso a você que sempre me intrigou. Quando dizia que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Eu ficava pensando, né? Mas se ele é Deus, como que ele pode crescer se em Deus já existe a plenitude de todo o ser? Eu ficava pensando nisso. E aí eu entendi que Jesus crescia como ser humano. Como Deus, ele já era pleno. Mas na sua realidade humana ele crescia. É por isso que Jesus, por exemplo, ele teve que aprender, por exemplo, humanamente falando, na sua condição humana, ele teve que aprender a andar. Porque Deus, olha que interessante, Deus criou o ser humano para andar, mas Deus nunca tinha andado. Deus criou o ser humano, esse ser humano que sente frio, sente calor, mas ele mesmo, por não ter um corpo material, nunca tinha experimentado isso. Que interessante. Então, quando Deus se faz homem, ele vai ter as experiências humanas que nós temos. Então, ele vai crescer, ele vai aprender a andar. Porque Deus, como o próprio Cristo vai falar, Deus é espírito. Ele não tem corpo. Mas a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, ele teve que aprender a andar. Teve que aprender a falar. Ou seja, ele teve que aprender a utilizar todo este aparelho que ele mesmo criou. Este aparelho, né, fonador, que ele mesmo fez, ele teve que aprender a usar. Né? Uma vez um padre amigo meu disse, porque Jesus, sendo Deus, né, na sua divindade, ele criou a água, mas ele não sabia qual era a sensação de beber água. E como ser humano ele aprendeu, ele teve a sensação de beber água. Por isso que depois São Paulo vai dizer, ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores, porque ele mesmo sofreu. Entende? Olha que bonito. Ele se fez homem para experimentar o que nós experimentamos, para sentir o que nós sentimos. Para sentir o que nós sentimos. Ele se fez homem. Por isso ele mais ainda é capaz de se compadecer e de compreender os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Por isso que Jesus, ele teve a sua suprema angústia. Lá no Horto das Oliveiras ele sentiu uma angústia a ponto de morrer.
de angústia, a ponto de suar sangue. Por isso que quando eu estou angustiado, ele me entende. Ele me entende, porque ele sentiu angústia suprema. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Deus se fez um de nós de verdade. E aí o catecismo diz, isso correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. Ele que tudo podia fazer, quis sentir essas limitações humanas. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Então, é claro, havia uma comunicação divina para a sua humanidade. A pessoa do Verbo, o Cristo, que é Deus, ele comunicava a sua humanidade, ele comunicava para a sua humanidade esta sua divindade. Então, é claro, também o seu conhecimento divino das coisas, sendo ele Deus, ele sabia de tudo. Ele comunicava isso à sua humanidade também. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem do Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Sendo Deus, ele sabia de tudo. Então, ele conhecia os pensamentos humanos. É por isso que quando os fariseus estão lá pensando alguma coisa sobre Jesus, ele consegue penetrar os seus pensamentos, porque ele é Deus. E este conhecimento divino é comunicado à sua inteligência humana também. Entende? Então, há uma comunicação perfeita entre a divindade e a humanidade de Cristo, em si mesmo. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Está vendo? Era pleno. O conhecimento humano de Cristo era pleno. Por quê? Porque nele havia divindade. Porque ele era o próprio Deus, então ele sabia de tudo humanamente também. O que ele reconhece desconhecer neste campo, declara a Lourdes não ser sua missão revelada. Vamos falar então da vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Olha aqui, vamos parar aqui, né? O Concílio Ecumênico disse o seguinte, que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais. Duas vontades, a vontade humana e a vontade divina, que cooperam uma com a outra. Não são opostas uma à outra. De sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Então, não há oposição entre a vontade humana de Cristo e a vontade divina de Cristo. Elas cooperam plenamente, perfeitamente, de forma harmônica. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. Então, a própria vontade humana de Cristo está subordinada à vontade divina. Tá? Então, a divindade de Cristo é plena e a humanidade de Cristo se subordina a esta vontade divina. Ele é Deus. Então, a humanidade de Cristo também está subordinada à sua própria divindade. O verdadeiro corpo de Cristo, no 476. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Então, assim como nós temos um corpo delimitado, né? Aqui está minha cabeça, meus olhos, minha boca, certo? Em Cristo também havia uma delimitação no seu corpo. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. Antigamente falava, não pode fazer desenho. Não, o Verbo se fez carne. O Deus invisível se fez visível. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Porque o Deus invisível se tornou visível. Agora ele pode ser representado. Então a Igreja acabou com essa história de que não pode, né, pintar o rosto de Jesus e tal. Não tem. Ele pode ser, inclusive, venerado. No 477 você pode ler isso. O corpo de Cristo pode ser venerado. A imagem sagrada pode ser venerada. Por quê? Quando nós veneramos uma imagem, na verdade, nós veneramos a pessoa que está ali representada. E é o próprio Jesus, que é Deus.
Se Jesus é Deus, eu posso venerar a sua divindade e a sua humanidade, porque Cristo é um só. E ali ele está representado numa pintura, por exemplo. E aí o catecismo encerra esse capítulo falando sobre o coração do Verbo encarnado. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Isso é bonito, né? Que São Paulo fala na carta aos Gálatas, que Jesus me amou e se entregou por mim. Por mim. Porque o amor de Deus é pessoal. É pessoal. Ele me ama pessoalmente. Se só houvesse a mim no mundo inteiro, ele morreria e se entregaria por mim. Então você pode dizer, Jesus morreu por mim, se entregou por mim. Como disse São Paulo, amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Então nós temos aí o Catecismo encerrando esse capítulo sobre a humanidade de Jesus, fala do coração de Jesus. Deus tem um coração humano, que pulsa, que bate. No céu e em nós, Jesus tem um coração humano, pulsando, batendo de amor. E este coração se deixou traspassar pela lança para provar o quanto ele nos ama. Este amor foi traspassado por uma lança. Ele continua a nos amar no céu. Ele nos amou com um coração humano. Sim, com um coração divino, mas também com um coração humano. Assim como nós amamos, nós somos seres humanos. Nós sabemos o que é amar, não é? Com um coração humano. Este amor, Jesus também teve de uma maneira plena por cada um de nós. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado aqui da nossa reflexão, daquilo que o Catecismo nos ensina sobre a humanidade de Jesus e como é bom saber que ele se fez um de nós plenamente. Por isso ele pode se compadecer das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque ele também se tornou um de nós, sem deixar de ser Deus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas sejam encontradas por esta verdade, por este amor de Deus. Que nosso Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.